aqui eu vou estendendo. Esse é o posicionamento correto das mãos para poder abrir a pizza. Com uma mão segura a massa, com a outra mão a gente encosta na borda da pizza. Esse movimento faz com que, girando ela, vamos abrindo a bolinha, o disco da massa, e vão já se criando automaticamente as bordas da pizza. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a essa nova live de teste, mais uma live de teste do canal Receitas do Italiano. Decidi gravar essa nova live para falar de uma pizza que é uma entre as mais vendidas, as mais apreciadas nas pizzarias aqui na Itália, que é a pizza capricciosa. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar e comentar parte da preparação prática dessa pizza. Eu preparei essa pizza na minha casa, no meu forno doméstico, que não tem nada de profissional, inclusive não tem nada de diferente, talvez, do seu forno, do forno que você tem em casa. E vamos ver nesse vídeo, nessa live, vamos ver que tipo de massa eu utilizei para preparar essa pizza. Eu preparei uma pizza de estilo napolitano, uma pizza redonda, daquelas clássicas que se preparam nas pizzarias. Nós vamos ver que tipo de massa eu utilizei para preparar essa pizza. Em seguida eu vou mostrar o tipo de assadeira que eu utilizo para preparar essa pizza, porque eu não utilizo pedras refratárias, chapas de aço, utensílios profissionais, equipamentos profissionais. Inclusive você vai talvez se surpreender com o tipo de assadeira que eu utilizei para preparar essa pizza e que eu utilizei também para preparar outras pizzas. Quem acompanha já o canal e minhas redes sociais talvez já sabe do que eu estou falando, mas quem é novo do canal talvez vai se surpreender com o tipo de assadeira que eu utilizo para assar pizzas no forno de casa. E falando em forno, vamos ver qual é a temperatura do forno, qual é o tempo que a pizza tem que assar no forno. Vamos ver também em seguida quais são os ingredientes do recheio, e eu aconselho assistir esse vídeo até o final, porque ao longo desse vídeo eu vou compartilhar muitas dicas valiosas que vão poder ajudar você no momento de preparar suas pizzas em casa, ou também outras receitas, outras preparações. Então vamos começar. Essa aqui é a pizza. Aqui dá para ver a foto dela inteira, e aqui eu já cortei ela para poder mostrar a alveolatura dessa pizza. E vamos começar logo falando sobre a massa. Vou dar um pequeno início aqui no vídeo. Ok, aqui está a massa, e vamos falar brevemente sobre a massa. A massa foi preparada com uma farinha comum. Eu utilizei uma farinha bem próxima daquela que se encontra nos supermercados brasileiros. É uma farinha que não tem muitas proteínas, inclusive essa é uma farinha que aqui é utilizada mais para preparar doces. Então eu estou preparando uma pizza com uma farinha para preparar doces, que na Itália são as farinhas que têm menos proteínas. São as farinhas consideradas fracas, são aquelas que mais
se aproximam como quantidade de proteínas às farinhas, perdão, que se encontram nos supermercados brasileiros. Então, preparei essa massa com 1 quilo de farinha. Eu preparo geralmente com 1 quilo de farinha, eu consigo preparar 5 pizzas dessas redondas, do tamanho mais ou menos de um prato raso. E eu preparei a massa com 1 quilo de farinha. Eu coloquei 600 ml de água, então hidratação 60%. Coloquei 6 gramas de fermento fresco. Eu gosto de utilizar o fermento fresco porque ele dá um aroma um pouco mais intenso pelo fato de ser fresco. Mas pode ser utilizado o fermento seco também. Lembrando que estamos falando de fermento seco em grânulos, não estamos falando do fermento branco, aquele em pó. Quem acompanha já meus conteúdos sabe que eu já falei algumas vezes disso. O fermento branco em pó ele não é indicado para preparar pizzas, porque se trata de um fermento químico que reage em contato com o calor do forno e não é indicado para preparar massas de pizza justamente para isso, porque o fermento, a massa da pizza, ela precisa de algumas horas, de no mínimo 5, 6 horas, de 4 a 6 horas, dependendo também do tipo de farinha que é utilizada. Então esse fermento em pó branco que se encontra nos supermercados não é indicado para preparar pizzas. Ele é um fermento que é utilizado mais para preparar bolos, biscoitos, doces em geral, de breve fermentação. Então, o fermento seco do qual estamos falando aqui é o fermento em grânulos, é vendido em sachêzinhos, se encontra facilmente em qualquer supermercado, tem um prazo de validade de mais ou menos 2 anos. Então, se você comprar ou comprou, já tem em casa o fermento seco, para 1 quilo de farinha basta utilizar 2 gramas de fermento seco. 2 gramas equivale mais ou menos a uma metade de uma colherzinha de chá. Se escapar um pouquinho mais, também não tem problema. Não é necessário que seja exatamente aquela quantidade ali. Não acontece nada, não vai explodir nada se colocar mais um pouquinho de fermento. Mas as quantidades mais ou menos são essas. Se for utilizar fermento fresco, que é aquele que se conserva na geladeira, que se vende em cubinhos, 6 gramas em 1 quilo de farinha. Se for utilizar o fermento seco, 2 gramas em 1 quilo de farinha. E eu coloquei nessa massa também 10 gramas de sal fino. Coloquei também no final uma colherzinha de azeite de oliva extra virgem, que ajuda a deixar a massa um pouco mais extensível, um pouco mais elástica, de forma que depois vai poder ser trabalhada melhor. O azeite tem a função de lubrificar a malha glutínica da massa da pizza. Então, esses aí são os ingredientes da massa. E agora vamos falar só rapidinho do amadurecimento da massa, quanto tempo que essa massa vai ter que crescer. Se tratando de uma farinha fraca com poucas proteínas, não precisa de amadurecer muito tempo, não precisa que fique crescendo por muito tempo. Dependendo da temperatura do ambiente da sua casa, da sua cozinha, de 4 a 6 horas são suficientes para que essa massa esteja crescida da forma certa. Inclusive, eu vou aproveitar rapidamente sempre para explicar uma coisa minha pessoal do canal, porque
Muitas pessoas me pedem para preparar vídeo da preparação da massa. Eu tenho muitos vídeos no meu canal YouTube, nas minhas redes sociais, de preparação de pizzas. Inclusive tenho também alguns com a preparação da massa, são poucos. Por que eu não coloco muitos vídeos de preparação de massa? Porque apesar de não ser difícil preparar uma massa básica para pizza, o tempo de amadurecimento dessa massa, o resultado final depende de vários fatores, como a temperatura do ambiente, como eu estava falando agora, e o tipo de farinha que é utilizada. Então, para uma pessoa que nunca preparou uma pizza na própria vida, assistir um vídeo da preparação da massa ajuda, sim, a ver mais ou menos como é que se prepara uma massa de pizza, mas não é suficiente, porque é importante testar muitas vezes a preparação de uma massa para poder adaptar um procedimento, padronizar um procedimento adaptado à própria realidade, a realidade da própria casa, a realidade da própria cozinha, ao tipo de farinha que se encontra nos supermercados para poder preparar a pizza. Então, apesar de não ser difícil, também não é muito simples. Então, muitas vezes eu não mostro a preparação da massa, porque muitas vezes principalmente quem se aproxima do mundo da pizza há pouco tempo, que não tem muita prática, tenta preparar essa massa de pizza e depois ou a massa não cresce, não dá resultado, a pizza não sai boa. Então muitas vezes até seguindo passo a passo, o resultado não é o mesmo. Então muitas vezes eu não compartilho preparação de massa devido a esse motivo, porque seria importante ter um acompanhamento para poder corrigir eventualmente os erros, para entender também que tipo de situação tem na própria cozinha, que temperaturas, umidades. Então tem vários fatores que influenciam um bom resultado na preparação da massa. Então, assim, isso aí é um motivo pelo qual muitas vezes eu não gosto muito de gravar vídeo com a preparação de massa. Porém, eu vou aproveitar para avisar, está chegando um vídeo completo com a preparação da massa. Eu gravei porque realmente muitas pessoas me pediram, então eu decidi gravar um vídeo completo, uma pizza clássica original italiana. Eu fiz uma pizza redonda, dessas tipo essa que vamos ver agora. Eu fiz a preparação completa e gravei também a preparação da massa. Então continue acompanhando o canal, continue acompanhando minhas redes sociais, porque em breve estarei compartilhando esse vídeo da preparação completa, inclusive da massa, dessa pizza original italiana. Então vamos aqui na preparação. Aqui eu estou abrindo a massa. Vou parar só mais um segundinho. Na preparação dessa pizza, teve outra coisa que eu geralmente não faço, e que me pedi. Por quê? Porque me pediram muito. Eu geralmente, para abrir a massa de pizza, eu utilizo a sêmola de trigo duro. Quem acompanha meus conteúdos sabe disso. Mas muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo que tem dificuldade de encontrar a sêmola de trigo duro. Então eu fiquei sabendo que existem outras pessoas que preparam pizza que utilizam outros tipos de farinhas para estender
a massa da pizza, tipo, tem que utilizar farinha de fubá, tem que utilizar farinha de arroz, e nada de errado, nada de certo, cada um utiliza a farinha que acha melhor. Eu acho que se não a melhor para mim, na minha opinião, inclusive a maioria dos pizzaiolos profissionais aqui, na maioria das pizzarias, é utilizada a farinha de sêmola de trigo duro, é aquela que eu pessoalmente gosto mais para poder estender, para poder abrir as massas de pizza. Mas se não encontrar a sêmola de trigo duro, a farinha clássica também serve. Não precisa endoidar procurando outros tipos de farinhas, porque uma simples farinha de trigo, aquela que você encontra no supermercado, aquela que você talvez utiliza para preparar a mesma massa da pizza que você vai abrir, ela serve também para esse trabalho. Então, nesse vídeo, diferente dos outros que eu sempre estou utilizando aqui a farinha branca, a farinha clássica, a farinha comum, inclusive é a mesma farinha que eu utilizei para preparar a massa, e o resultado é muito parecido. Porque então você pode se perguntar, Antônio, então se a farinha branca, a farinha clássica, tem o mesmo resultado da farinha de trigo de sêmola de trigo duro, por que você utiliza a sêmola de trigo duro? Simplesmente pelo fato que a sêmola de trigo duro ela tem um poder de absorver a água maior, então faz com que a massa não fique se atacando nos dedos, não fique se atacando na bancada ou na tábua, como essa que eu estou utilizando aqui, e ela dá uma crocância diferente. A diferença da sêmola de trigo duro, principalmente, é que ela deixa a pizza mais crocante. Isso aí não é pouco, não é uma diferença, não é pouca coisa. Mas, repito, se não tiver, se não encontrar a sêmola de trigo duro, uma farinha branca comum serve da mesma forma para poder abrir, para estender a massa de pizza. Aqui eu vou estendendo, o movimento é sempre o mesmo, do meio e depois nas laterais. Eu aqui começo a girar também com as mãos. Esse é o posicionamento correto das mãos para poder abrir a pizza. Com uma mão a gente segura a massa, com a outra mão a gente encosta na borda da pizza. Esse movimento faz com que, girando ela, vamos abrindo a bolinha, o disco da massa, e vão já se criando automaticamente as bordas da pizza. Ok, perfeito. Basta abrir só um pouquinho. Aqui você pode ver que já se criaram as bordas. Aqui inclusive tem umas bolhas de ar, que são praticamente o resultado de um bom amadurecimento, de um bom crescimento. E quando tem essas bolhas, quer dizer que a massa fermentou, cresceu, amadureceu da forma certa. Um pouquinho na frente. E aqui está a minha assadeira. Vou falar rapidamente sobre essa assadeira. Voltando, quem acompanha o canal, quem acompanha as redes sociais, já viu várias preparações de pizza nesse tipo de assadeira. O que é essa assadeira? Essa assadeira não é nada mais do que uma frigideira que quebrou o cabo, e eu reaproveito no caso essas frigideiras do cabo quebrado e transformei elas em assadeiras de pizza, porque elas são ótimas para assar pizzas, até outros produtos. Muitas vezes eu preparo batatas no forno com carne nesse tipo de assadeira. São muito boas para a pizza, porque elas dão um efeito como se a pizza fosse assada no forno de pizzaria. Então, se você tiver alguma frigideira do cabo quebrado, se quiser, evite de jogar fora, porque elas são muito boas
para poder assar pizza. É claro que eu não utilizo só esse tipo de assadeira, eu utilizo várias assadeiras, inclusive tem um vídeo específico onde eu mostro que tipo de assadeiras eu utilizo para preparar pizzas em casa. Eu tenho de vários tipos, de aquelas que se encontram em qualquer loja de utensílios, de produto para casa. Mas eu gosto muito de utilizar também, principalmente para preparar as pizzas de estilo napoletano, que são aquelas que se aproximam mais às pizzas redondas preparadas nas pizzarias, porque esse tipo de frigideira que eu transformei em assadeira dá um efeito muito parecido ao forno de pizzaria. Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite. Outra coisa também, muitas pessoas me perguntam: Antônio, eu não tenho azeite em casa ou não consigo encontrar, como é que eu faço? Vou parar de fazer a pizza? Não, pode ser utilizado outro tipo de óleo. Se não tiver o azeite, utilize o óleo que você tiver à disposição em casa, não tem problema nenhum. Porém, se tiver o azeite, se você conseguir encontrar o azeite de oliva extra virgem, é meu aconselho, porque dá um sabor diferente, dá uma crocância diferente, uma fragrância diferente na pizza. Então, se puder, se tiver como, utilize o azeite extra virgem de oliva. Aqui eu vou transferir a massa. Uma outra coisa rapidinha, aqui eu vou colocar só mais um pouquinho para trás para mostrar o movimento, para poder transferir, o movimento correto para poder transferir a massa de pizza na assadeira. Coisa número 1, não precisa, você viu que eu não abri a pizza muito como geralmente se faz, porque uma coisa é trabalhar uma massa de pizza para a pizzaria, uma coisa é abrir, estender uma massa de pizza para a pizzaria, que depois vai ser sistemada em cima da pá e depois vai ser colocada no forno. Então, naquele caso, um caso de pizza de pizzaria, a massa tem que ser aberta do tamanho já que vai sair a pizza, do tamanho do prato de pizzaria. Então tem que ser muito mais estendida, muito mais aberta do que essa aí que eu estendi agora. Por que que eu não abri? Por que que eu não estendo mais do que isso? Porque se tratando de pizza para preparar em casa, se tratando de massa de pizza que tem que ser transferida dentro de uma assadeira que geralmente tem bordas, por quanto baixa pode ser a borda da sua assadeira, de toda forma tem uma borda que pode atrapalhar no momento de transferir a massa dentro da assadeira. Então o que acontece? Eu abro pouco essa massa, porque ela se torna depois mais fácil de poder ser manuseada, de ser levantada para poder ser colocada na assadeira. Então, vou mostrar novamente o movimento. O movimento é colocar a parte de cima da mão embaixo da massa, levantar e colocar dentro da assadeira. E aqui eu vou sistemando. Vou terminar de estender a massa da pizza diretamente dentro da assadeira, sempre empurrando com a ponta dos dedos para criar as bordas da pizza. E aqui está feito. A massa da pizza está estendida e aqui está pronto. Tá aí a massa da pizza dentro da assadeira. E agora vamos passar ao recheio. Aqui eu tenho um molho de tomate que eu preparei simplesmente utilizando um extrato de tomate clássico. Eu volto a dizer, que já assiste meus vídeos sabe do que eu estou falando. Inclusive eu tenho um vídeo específico no canal onde eu mostro do zero como eu preparo esse tipo de molho, que é o molho utilizado
na quase totalidade das pizzarias italianas. Brevemente eu utilizo extrato de tomate clássico, e eu coloco um pouco de orégano, um pouco de sal, coloco um pouquinho de azeite também. O azeite é opcional, não é obrigatório, mas um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal. Eu coloco também uma pitadinha de açúcar que ajuda a quebrar um pouquinho a acidez do tomate. E coloco também uma pontinha, um meio dente de alho picadinho. Aqui em casa todo mundo come o alho, todo mundo gosta, então não tenho problema de colocar o alho picadinho dentro do molho de tomate. Mas se não gostar do alho, pode evitar, não é obrigatório. Inclusive nas pizzarias o alho não é colocado dentro desse molho, justamente porque tem muita gente que não gosta. E se você gosta, talvez, e não gosta de cortar eles em pedacinho, mas gosta do cheiro do alho, eu aconselho cortar o alho, o dente de alho na metade e colocar as duas metades dentro do molho, e talvez depois retirar na hora de preparar, retirar o alho na hora de preparar a pizza. O dente de alho pode ser amassado também só e colocado dentro do molho, para depois ser retirado, recolhido também na hora de utilizar o molho, ou então pode colocar também ele inteiro, deixa um pouquinho o dente de alho inteiro dentro do molho de tomate, o tempo que pega um pouquinho o cheiro e o sabor, e depois pode tirar antes de utilizar o molho. Outra coisa importante, esse molho não é cozido. Esse molho é cru. Eu estou utilizando um extrato de tomate clássico, daquele que você encontra no sachê em todos os supermercados. Inclusive eu sei, porque eu utilizava no Brasil, quando eu preparava pizzas no Brasil, eu utilizava um sachê de extrato de tomate que já vinha com o cheiro de manjericão. E eu gostava muito de utilizar ele, porque ele realmente tinha um cheirinho de manjericão bem intenso. Então, se você encontrar, talvez, e que eu sei que existem, sachês de extrato de tomate já temperados para pizza, eu sei que se encontram nos supermercados no Brasil, então pode utilizar, não tem problema nenhum. Pode utilizar um sachê de extrato de tomate clássico sem problema nenhum. Você pode temperar em casa do jeito que eu lhe falei, colocando um pouco de orégano, um pouco de sal. Se quiser, pode colocar também só um pouquinho de sal, não tem problema nenhum. O orégano, se quiser, pode colocar no final, diretamente em cima da pizza já assada, ou simplesmente, se não gostar, pode até evitar o orégano. Se tiver um manjericão fresquinho, melhor ainda. A receita clássica, aquela que é utilizada nas pizzarias, o molho que se utiliza nas pizzarias, o pessoal na pizzaria coloca também um pouquinho de manjericão fresco, que dá um perfume, dá um cheiro espetacular. Se tiver manjericão seco também serve, se tiver o fresquinho, melhor ainda. Mas a parte importante é, o extrato de tomate é cru. Tem muita gente falando, muita gente mostrando vídeos dizendo que o molho de tomate tem que ser cozido. O molho de tomate que vai em cima da pizza tem que ser cozido, para não dar problemas de gastrite, problemas de dor de estômago, para quem tem problema de úlcera, problema de gastrite. Isso aí, na realidade, não existe em canto nenhum. A acidez do extrato de tomate, tanto cozido, tanto cru, é praticamente a mesma coisa. Então, infelizmente, quem tem problema de gastrite, quem tem problema de úlcera, ou outros tipos de problemas de estômago, infelizmente não vai poder comer a pizza com extrato de tomate. Existem outras pizzas que não levam extrato de tomates. Aqui na Itália são chamadas de pizzas brancas. E eu tenho vários vídeos de preparação de pizzas sem molho de tomate. Então basta dar uma olhadinha no canal ou nas redes sociais para encontrar essas pizzas brancas.
e comer uma pizza que não tenha o extrato de tomate. Infelizmente, essa coisa do que o molho de tomate tem que ser cozido é totalmente inútil, porque o molho vai assar com as altas temperaturas, vai cozinhar junto com a pizza com as altas temperaturas do forno. Então é totalmente um desperdício, totalmente inútil cozinhar o molho para colocar em cima da pizza antes que a pizza vá para o forno. Não serve, é totalmente desnecessário. Então, dito isso, vamos para frente. Aqui eu vou colocar o extrato de tomate primeiro no meio, vou espalhando assim com uma colherzinha, com uma colher clássica. Eu coloco o extrato de tomate no meio, prestando atenção de não colocar muito extrato de tomate. Como você está vendo agora, eu estou puxando do meio para as bordas, para não deixar muito molho de tomate na parte do meio da pizza. Isso poderia deixar a pizza muito mole, porque um excesso de líquido na parte do meio da pizza poderia deixar a pizza muito mole. E o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando uma parte do extrato de tomate que eu coloquei no meio da pizza, eu estou colocando nas bordas, porque esse extrato de tomate vai ajudar primeiro a não deixar as bordas da pizza queimadas. Segundo, aqui vai outra dica importantíssima, esse extrato de tomate colocado em cima da borda vai dar um efeito na pizza, como se a pizza realmente fosse assada no forno de pizzarias. Essa é outra dica importante. Utilize o extrato de tomate para cobrir também as bordas, sempre sem exagerar, para não deixar depois a pizza muito mole. O excesso de umidade, peço desculpa, é inimigo da pizza. Aqui eu estou colocando a receita clássica da Capricciosa. Ela leva, vou antecipar, ela leva alcachofras, ela leva cogumelos, presunto cozido e azeitonas. Aqui eu estou utilizando, aqui é o momento das alcachofras. Eu coloco primeiro as alcachofras. Eu encontro facilmente alcachofras em conserva. Se encontrar alcachofras fresquinhas, melhor ainda. Claramente a alcachofra tem que ser cozida se for uma alcachofra fresca. A alcachofra crua é muito dura, então tem que ser cozida se for encontrada fresquinha. Eu, quando não encontro essas em conserva, eu gosto de utilizar muito a congelada, a alcachofra congelada. Coloco para refogar um pouquinho, com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal, e utilizo ela fria, deixo esfriar e coloco em cima da pizza quando não encontro essa em conserva. Essa em conserva é mais fácil de ser encontrada e é muito saborosa também. Eu vou para frente aqui, vou na parte dos cogumelos. Eu estou utilizando o cogumelo que se utiliza na receita original da Capricciosa, que é o cogumelo champignon. Aqui eu também estou utilizando um cogumelo champignon em conserva, muito fácil de ser encontrado também nos supermercados. E claramente, se houver um champignon fresquinho, é melhor ainda, sempre refogado um pouquinho com um pouco de azeite, um pouco de alho, se quiser, um pouco de sal, um pinguinho de vinho branco, se quiser, se tiver vinho branco em casa, fica muito gostoso. Claramente o cogumelo fresco, cozido, refogado, dessa forma fica muito melhor. Se não tiver o fresco, o congelado também serve, como no caso da alcachofra, também refogadinho, um cogumelo congelado refogado com alho, pimenta, sal, azeite e um pouquinho de vinho.
Ou então, se encontrar essa aqui em conserva, é muito mais prático. É saboroso também, não tem o mesmo sabor do cogumelo fresquinho, mas vale também. Serve para preparar a pizza, é muito fácil de se encontrar. Aqui vai os cogumelos. Outro motivo também nesse caso, porque não é bom exagerar muito com o molho de tomate, é também isso. Nós vamos utilizar verduras, legumes, ingredientes em geral que talvez possam largar mais água no momento de colocar a pizza no forno. Então, se tivesse muito molho de tomate em cima da pizza, mais o líquido dos outros ingredientes, seria realmente arriscado que a pizza iria ficar mole, né? Como acontece muitas vezes. Tenho muitas pessoas que entram em contato comigo e me perguntam: Antônio, por que minhas pizzas, apesar do tempo que eu deixo dentro do forno, às vezes são sempre mole no meio? Talvez um dos motivos é esse, é utilizar um excesso de produtos que largam muitos líquidos. Isso faz com que depois esses líquidos dos ingredientes sejam absorvidos pela massa e a pizza fica mole. Aqui chegou a hora das azeitonas. Eu encontrei azeitonas pretas. Na receita original não é definido se tem que ser utilizada azeitona preta ou azeitona verde. Pode ser utilizado, na realidade, qualquer tipo de azeitonas. Em várias pizzarias aqui na Itália eu encontrei pizzarias que utilizam a preta, pizzarias que utilizam a azeitona verde. O importante, uma outra dica importantíssima, essa é muito importante, é reutilizar azeitonas sem caroço, ou se você encontrar uma azeitona com caroço, tire o caroço, deixe a azeitona sem caroço, porque poderia ser perigoso na hora de comer a pizza. Pode passar despercebido, algum convidado pode chegar e pode dar uma mordida, ou alguém mesmo da família que estiver comendo a pizza, por engano, pode dar uma mordida em uma azeitona com caroço e um negócio pode ficar bem perigoso. Então não custa nada, uma questão de segurança. Antes de preparar a pizza, tire o caroço da azeitona. Aqui está pronta e agora vai para o forno. E claramente você poderia estar se perguntando: Antônio, e você disse que tinha o presunto cozido, que essa pizza leva presunto cozido também. Claramente essa pizza leva o presunto cozido, mas o presunto cozido, você vai ver mais na frente, vai no final, depois que a pizza sair do forno, porque se eu fosse colocar o presunto agora, o presunto ia ficar totalmente seco e talvez até queimado. Então essa aqui agora vai para o forno. Vamos aproveitar, vamos falar da temperatura do forno. E a temperatura do forno tem que ser uma temperatura máxima. Geralmente, eu já falei em outros vídeos, geralmente o forno de casa alcança temperaturas máximas que beiram os 240 graus. Muitos fornos chegam no máximo a 220. Então, temperatura máxima do forno, sempre, porque a pizza precisa de um forno bem quente. Então, pré-aqueça o forno pelo menos 15 minutos antes de colocar a pizza no forno. Outra dica importantíssima, essa dica vale para a preparação de pizza, mas vale também para a preparação de outras comidas de forno, vale para a preparação de bolos, de biscoito, com qualquer preparação de forno. E quando você for utilizar o forno tem que ser sempre pré-aquecido. Não coloque a pizza ou o bolo no forno frio e depois você liga o forno. Isso aí é totalmente errado. O forno tem que ser sempre pré-aquecido, 5, 10 minutos no mínimo antes de colocar a sua preparação no forno.
No caso da pizza, como a pizza precisa de uma temperatura muito alta, então é necessário que o forno seja pré-aquecido no mínimo 15 minutos antes. Então, temperatura máxima 15/20 minutos de pré-aquecimento e você pode colocar a pizza no forno. Antônio, quanto tempo precisa para assar uma pizza dessa? Essa é outra pergunta que eu recebo frequentemente e eu vou responder de uma forma não exata, ou seja, pode demorar de 20 a 25 minutos. Isso depende da temperatura máxima do seu forno. Claramente, se mais é alta a temperatura máxima do seu forno, menos tempo demora a pizza para assar. Mas, mediamente, demora de 20 a 25 minutos, mais ou menos essa aí. Então, temperatura máxima de 20 a 25 minutos. E eu vou um pouquinho para frente, porque tem também um outro passo importante que envolve a parte do forno, né? Que é a parte do presunto que a gente estava falando antes. Então, essa aqui, do jeito que está, agora vai para o forno. 5 minutos antes, geralmente 5 minutos antes do tempo que precisa para assar a pizza de forma completa, dos 20 ou 25 minutos que estávamos falando agora, 5 minutos antes eu tiro a pizza do forno, porque eu vou colocar os ingredientes delicados, que são justamente o presunto cozido. Aqui está a pizza depois de mais ou menos 20 minutos que ficou no forno. A pizza está praticamente quase pronta, dá para ver que falta pouquíssimo. É nesse momento que eu vou acrescentar dois produtos fundamentais. Um é o queijo, um produto fundamental para colocar em cima de várias pizzas, ingrediente principal, e nesse caso também. E aqui falta colocar o presunto cozido. Então esse é o momento que eu vou acrescentar um e o outro. Então eu vou logo com um pouquinho de presunto cozido. E por que eu coloco logo o presunto cozido e não o queijo? Vou colocar primeiro o presunto cozido pelo que estávamos falando antes. O presunto cozido, como qualquer frios, é um produto muito delicado. Se passar um pouco do tempo, provavelmente pode ficar seco. Não quero dizer queimado, mas poderia ficar seco. Então eu prefiro colocar primeiro o presunto. Em caso de outras pizzas com outros frios, eu coloco primeiro os frios e por cima eu coloco um pouco de queijo. O queijo vai derreter por cima dos ingredientes e vai me ajudar também a não deixar o presunto, que é um ingrediente delicado, não deixar o presunto queimado ou seco. Nesse caso, se tratando só de mais 5 minutos de forno, provavelmente se não fosse colocar o queijo em cima, o presunto iria ficar seco. Essa é outra dica importantíssima. Quando for preparar pizzas com frios, coloque primeiro os frios e depois por cima coloque o queijo. Antônio, que queijo você está utilizando? Aqui eu estou utilizando um queijo muito parecido com o queijo mussarela. No Brasil se encontra fácil o queijo mussarela. Geralmente eu gosto de utilizar a mozzarella fior di latte, que é um queijo mais fresquinho, que é o que se utiliza mais também na maioria das pizzas aqui na Itália. Também se nas pizzarias a maioria utilizam queijos tipo esse que eu estou utilizando agora. São queijos que não tem muita água, não larga muita água no momento de assar a pizza. Então pode ser um mussarela, pode ser um queijo coalho, também um bom queijo coalho, ou qualquer outro tipo de queijo que não largue muita água. Que eu vou para frente, eu cortei eles em tirinha, cortei esse queijo em tirinhas,
mas pode ser colocado também a fatia inteira em cima da pizza, como no caso do queijo mussarela. Aqui a pizza volta para o forno, mais 5 minutos. Então a pizza está pronta. E aqui está o resultado da pizza. E essa é a capricciosa, uma das pizzas mais consumidas aqui na Itália. Essa aqui essa é a a parte gordura. interna da pizza, para mostrar que dá para fazer uma boa pizza estilo pizzaria no forno de casa e sem precisar de utensílios profissionais, de equipamentos profissionais. Agora chegou a hora que eu mais gosto, a hora de experimentar. Deixe seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Se se inscreveu, ative o sininho das notificações e se inscreva também nas redes sociais, na página Facebook Receitas do Italiano e no perfil Instagram Receitas do Italiano. Um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo. Bom apetite! Aqui está. Pizza prontinha, quentinha, feita em casa. Esse é o resultado. Uma pizza, apesar do que essa não saiu perfeitamente redonda, mas isso aí também é o bom de preparar as coisas manualmente, a diferença de preparar as coisas feitas em casa. Geralmente minhas pizzas saem bem redondinhas, bem parecidas, tem vários vídeos, várias imagens bem parecidas com pizzas de pizzaria. Mas o resultado é esse. Aí está uma pizza assada no forno de casa. Inclusive eu tenho também vídeos mostrando como eu asso minhas pizzas no meu forno, onde eu mostro meu forno, que é um forno doméstico qualquer, como talvez um que você tem na sua casa. O meu forno não tem nada de profissional. É um forno simples, inclusive já está com alguns defeitos, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu não troco ele justamente por causa disso, para mostrar que em qualquer tipo de forno doméstico, inclusive com alguns defeitos, é possível sim preparar pizzas bem parecidas como as das pizzarias, inclusive pizzas parecidas com as das pizzarias italianas, que eu garanto para você, não porque eu preparo, mas eu garanto que eu já entrei em pizzarias aqui na Itália onde preparam pizzas que não chega nem perto de pizzas que eu preparo em casa, não porque seja a minha habilidade, não para desmerecer o trabalho dos pizzaiolos, de alguns pizzaiolos muitas vezes improvisados, mas só para confirmar que o resultado é um resultado muito bom. Então você vai poder preparar sim pizzas na sua casa bem parecidas com pizzas das pizzarias italianas, né? Você vai poder preparar pizzas italianas originais, verdadeiras, na sua casa, utilizando o seu forno doméstico, sem precisar de nenhum equipamento profissional. Outra coisa importantíssima, eu gosto muito de falar nisso, mas Antônio, tu tem alguma coisa? Muitas pessoas perguntam, o que você tem contra os equipamentos profissionais? Alguma empresa lhe fez alguma coisa de equipamentos? Não, nada disso. Eu simplesmente acho que os equipamentos profissionais ou equipamentos eletrônicos, até domésticos, são importantes, sim, servem, ajudam muito, né? Mas são para outros tipos de preparação. Um equipamento profissional, um forno profissional, a mesma palavra já fala, é para profissional. E não é necessário para preparar pizza em casa. Para preparar pizza em casa, basta um forno, basta a sua vontade, a sua disposição de preparar, o seu prazer de preparar uma pizza. Bastam pouquíssimos ingredientes,
Basta um pouco de paciência também, coisas que ultimamente também faltam um pouquinho na preparação de receitas. O que vejo na internet de pizza de liquidificador, de pizzas rápidas, de pizza em poucos minutos, eu não consigo nem contar mais a quantidade desses tipos de vídeos. Para preparar uma boa pizza, precisa no mínimo de 4 a 6 horas. Antes do que isso, não pode ser chamado de pizza. Pode chamar do que quiser, de torta salgada, pode chamar de biscoito, pode chamar do que for, mas pizza feita no liquidificador, ou seja, mistura de massa, farinha, ovos, tem gente que joga de tudo dentro da massa. Então, e tudo isso misturado no liquidificador, principalmente, não pode ser chamado de pizza. A pizza leva simples ingredientes como água, farinha, sal, azeite e fermento. Esses são os ingredientes para preparar uma massa de pizza original, italiana. E por que italiana? Porque a pizza nasceu na Itália e depois foi se adaptando ao longo do tempo com adaptações até às vezes que chegam a beirar o absurdo em outros países do mundo, mas a pizza foi inventada na Itália, a pizza foi inventada na cidade de Nápoles, no sul da Itália. Então a pizza verdadeira, original, é italiana. Então, para preparar uma pizza verdadeira italiana, poucos ingredientes, muita paixão, muita paciência e o tempo certo que serve para que a pizza possa amadurecer e se tornar leve, fragrante e que principalmente não dê problema de estômago, problema de saúde depois, por essa falta de tempo de amadurecimento. Então, voltando a nós, esse é o resultado: uma pizza fragrante, uma pizza crocante, bem alveolada, bem leve, bem digerível, e com uns ingredientes que se encontram facilmente em qualquer supermercado, feito com farinha que você encontra em qualquer supermercado. E essa é a famosa pizza capricciosa, que na prática, depois da pizza margherita e depois da pizza marinara, eu acredito, tenho certeza quase absoluta que a capricciosa seja, junto com a diavola também, tem outra pizza muito apreciada aqui na Itália, que é muito pedida nas pizzarias, que é a pizza diavola, que é feita com um salame picante, um tipo de salame picante. E tanto a diavola, tanto essa capricciosa são provavelmente, depois da margherita e da marinara, as pizzas mais vendidas nas pizzarias italianas. Então, é isso aí. Eu vou só um pouquinho mais na frente com o vídeo, porque deveria ter também uma imagem da alveolatura dessa pizza que eu estava falando aqui. Essa é a diferença entre uma pizza amadurecida, crescida no tempo certo, e essas coisas que preparam na internet, essas coisas que preparam em poucos minutos no liquidificador por falta de tempo. Eu não entendo toda essa falta de tempo. Quem quiser, quem não tiver tempo, essa é uma minha opinião, inclusive a missão do meu canal. A missão do meu canal é preparar as coisas com o tempo certo, como se preparavam na tradição, como se preparavam antigamente. Mas não por nada, porque se você quer preparar uma comida bem feita, que seja boa, qualquer tipo de preparação, não estou falando só de pizza, você tem que utilizar ingredientes de qualidade, você tem que ter paixão por preparar comida, você tem que ter o prazer de entrar na cozinha e colocar as mãos na massa. Então, ingredientes de qualidade, a paixão, a manualidade e o tempo certo
para preparar as coisas, porque cada preparação, cada receita tem um tempo certo. Então tudo isso é importantíssimo, não tem como você querer passar por cima disso. Os tempos na preparação da comida são importantíssimos. Se a pessoa não tem tempo de estar 3, 4, 5 horas na cozinha preparando uma qualquer preparação, pode ser uma carne de forno, pode ser uma carne de panela, pode ser uma pizza, pode ser um molho de carne, pode ser qualquer coisa. Se você não tem esse tempo, não adianta, melhor comprar. Os mercados estão cheios de produtos congelados, de pizzas congeladas, inclusive tem também de boas qualidades. Isso não quer dizer que o produto congelado não seja bom, muito pelo contrário. Eu encontrei muitas pizzas aqui na Itália e também fora da Itália, muitas pizzas congeladas de boa qualidade. Eu também muitas vezes, como eu sou um apaixonado de pizza, eu sou um maníaco de pizza, eu gostaria de comer pizza praticamente todos os dias. Muitas vezes acontece que eu saio com a minha família para qualquer outra coisa, para qualquer coisa, compras, o que for, fora da cidade, e muitas vezes a gente volta tarde e não tem tempo de preparar o jantar, então a gente compra sim, às vezes até para experimentar. Eu gosto de experimentar muito, não gosto de me fechar muito a esse tipo de experiência. Até para experimentar eu comecei a comprar, e não escondo que muitas vezes a gente com pressa, sim, a gente prefere comprar uma pizza congelada, ou então passa na pizzaria, você passa em uma qualquer pizzaria e você compra uma pizza pronta, ou já pronta, ou pronta em poucos minutos, para você levar para casa e comer com a família. Mas você querer preparar uma pizza em menos de meia hora, isso aí realmente é uma coisa que não existe nem na terra e nem no céu. Então, voltando a nós, tirando essas coisas do meio, esse é o resultado da preparação de uma pizza feita com farinha comum, farinha que se encontra em qualquer supermercado, relativamente pouco tempo de amadurecimento. No meu caso aqui, essa amadureceu praticamente 5 horas. E com 5 horas a pizza já está pronta. Você pode preparar a massa na hora do almoço ou logo depois do almoço e preparar a pizza de noite para o jantar. Então não tem problema nenhum. Inclusive, se sobrar, a pizza pode ser congelada. Tanto a pizza pronta pode ser conservada na geladeira por 4 ou 5 dias no mínimo, bem fechada. Eu tenho um vídeo também no canal e nas redes sociais onde eu mostro como guardar a pizza e como esquentar a pizza, que é uma outra coisa importante. Muita gente me pergunta: Antônio, como faço? Sobrou a pizza, até pizza comprada nas pizzarias, não tem que ser necessariamente a pizza que você prepara em casa. Antônio, como faço para esquentar a pizza? Porque muitas vezes eu esquento a pizza no forno de casa e fica seca, ou então esquento no micro-ondas e a pizza sai praticamente mole. Eu tenho um vídeo, inclusive eu acho que eu vou, com certeza vou deixar esse vídeo na descrição aqui embaixo nos comentários, de forma que você possa assistir e entender como poder guardar essa pizza, a pizza que sobrar na geladeira, como, por quanto tempo, e ver também qual é o procedimento correto para esquentar a pizza. Você vai se surpreender com a simplicidade e com o tipo de ferramenta, digamos assim, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Você vai se surpreender com a forma com que eu esquento a pizza, e eu garanto que a pizza vai voltar em pouquíssimos minutos. Ela volta fragrante, crocante, perfumada, cheirosa e saborosa, como quando sai do forno de pizzaria. Então vou deixar esse vídeo aqui. Eu aconselho muito assistir também esse vídeo. Então
nada mais a dizer. Eu vou terminar de passar esse vídeo. Acredito que falei um pouco de tudo. Peço desculpa novamente para as pessoas, os seguidores do meu canal, aqueles que já seguem há muito tempo o meu canal, minhas redes sociais, porque muitas vezes eu repito alguns conceitos que para mim são fundamentais. Mas assim, para quem chega pela primeira vez, assiste pela primeira vez a um vídeo meu, é importante que saiba de determinadas coisas, que eu fale de determinados assuntos. Também se podem soar repetidos para quem já assistiu outros vídeos, né? Eu gosto muito. Também a repetição não é ruim, né? Se diz que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, também repetir talvez não seja tão ruim. Eu agradeço. Eu peço para deixar nos comentários, é uma coisa muito importante. Eu gosto muito de responder aos comentários, mas principalmente eu gosto de conhecer quais são suas dúvidas e dificuldades em relação à preparação de pizzas em casa. Gosto muito, se eu puder, eu gosto muito de ajudar. Inclusive, muitas vezes os meus conteúdos são criados, são gerados em cima de dúvidas, em cima de perguntas que eu recebo em comentários de outros vídeos, ou que eu recebo por e-mail. Eu recebo muitas perguntas por e-mail. Então, muitos dos meus vídeos são baseados em perguntas e dúvidas de pessoas que talvez, como você, esteja com algum tipo de dúvida ou algum tipo de sugestão. Também tenho muitas pessoas que me sugerem temas para a preparação de conteúdos de vídeos. Então, se quiser, se houver alguma dúvida, se quiser alguma informação específica, deixe seu comentário abaixo desse vídeo, que eu terei o maior prazer de responder pessoalmente. Se gostou do conteúdo, somente se gostou, se inscreva no canal. E apesar de eu não gostar muito de pedir isso, mas infelizmente isso é muito importante para que nós possamos continuar a fazer esse trabalho. Eu falo nós porque aqui na frente da câmera tem a minha cara, o meu rosto, mas por trás tem pessoas que trabalham nesse projeto. Em outro vídeo eu estarei esclarecendo também qual é realmente a missão desse nosso projeto. Nós estamos fazendo esse trabalho de forma totalmente gratuita. Nós não pedimos pixel, não pedimos nenhum tipo de contribuição. Todo o material aqui é feito e compartilhado e distribuído de forma totalmente gratuita. Aqui não tem nada para pagar. Então, para que possamos continuar a fazer esse tipo de trabalho de forma gratuita, infelizmente precisamos que as pessoas que assistem os conteúdos curtam e compartilhem os conteúdos para que as redes sociais distribuam mais os conteúdos, para que nós possamos continuar a fazer nosso trabalho, para que mais pessoas possam se beneficiar das dicas compartilhadas nesses conteúdos. A inscrição é importante, porque a inscrição faz com que você seja avisado quando tiver algum conteúdo novo. Então, para não perder nenhum novo conteúdo do canal sobre pizza, sobre preparação de pizzas italianas em casa, mas também de outras receitas da culinária tradicional italiana, é importante que você se inscreva no canal ou na rede social que você está assistindo, que você está acompanhando nesse momento. Se inscreveu no canal do YouTube, é importante ativar o sininho das notificações. Isso é importantíssimo para que o YouTube entenda que você está querendo ser avisado toda vez que tiver
um novo vídeo saindo no canal. Nada mais para dizer, agradeço demais, muito obrigado mais uma vez para assistir esse vídeo, essa live de teste. Vou aproveitar rapidamente para avisar que estamos planejando um calendário de lives. Na realidade, estamos definindo, inclusive com a ajuda dos seguidores, inclusive se você tiver uma sugestão de dia para que possamos planejar nossas lives também no limite do possível, também de acordo com os horários dos seguidores. E se quiser pode sugerir também um tema para lives futuras, sempre envolvendo os assuntos principais do canal, que são a preparação de pizzas italianas em casa e a preparação de receitas da tradição culinária italiana. E podemos combinar preparar lives baseadas também em sugestões de tema dos seguidores. Então, agradeço mais uma vez. Assim que tiver o dia definido para as lives, eu irei preparar um vídeo, irei compartilhar um vídeo para avisar do dia e do horário fixo das lives. Inicialmente teremos uma live por mês, provavelmente na primeira semana do mês, mas o objetivo é de continuar até chegar pelo menos a produzir uma live por semana. Mas isso eu terei o maior prazer de compartilhar em um outro vídeo, para comunicar para você o dia e o horário das primeiras lives. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez, um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.